Fala galera, beleza? Professor Ramon na área e esse é mais um vídeo do canal Chega aí Matemática. E na nossa aula de hoje falaremos sobre as porcentagens. E aí você vai olhar para mim e falar, mas isso aí eu vejo o tempo todo na internet, já vi no TikTok e assim por diante. Mas aqui vou ensinar como que você pode usar isso no seu dia a dia, né? Quem nunca teve um problema aí com porcentagem? Quando foi pagar a conta de um restaurante, quando teve o desconto na compra de um tênis, quando teve o desconto no pagamento de um boleto, né? E aí vem aquela dificuldade. Como é que a gente faz esse cálculo? E muitas vezes nós temos essa dificuldade mesmo podendo usar a calculadora, né? Então, primeira parte do nosso vídeo, a gente vai falar do conceito básico das porcentagens, né? Que é o que você tecnicamente está acostumado aí a ver na internet. Na segunda parte desse vídeo, nós vamos trabalhar em um problema envolvendo porcentagem e eu vou mostrar para vocês como é que faz para você extrair as informações importantes desse exercício. Bom, sem mais delongas, vamos lá para a gente começar aí o nosso vídeo. Bom, quando nós falamos de porcentagem, né, a gente tem esse símbolozinho aqui, ó, que é o que indica para nós aí uma porcentagem. Mas o que muitas vezes você não entende o que esse símbolo significa é que, na verdade, é só um facilitador para a gente escrever esse número. Quando nós escrevemos esse símbolo, na verdade, o que nós estamos querendo dizer é esse cara aqui, ó. 10 sobre 100. Por isso o nome porcentagem. Ou seja, é esse número dividido por 100. Bom, vamos continuar então esse cálculo. Esse D na matemática, né, ó, esse cara aqui, ele tem uma função importante, né? Ele vai me dizer que, na verdade, aqui eu estou multiplicando esse número, né? É uma multiplicação. Então, esse D vira uma multiplicação. E esse número, que é o que nós queremos saber, qual é a parte dele, a gente só vai copiar, né? Lembrando que como eu estou fazendo uma multiplicação entre frações, este cara, ele está dividido por 1, tudo bem? Para eu ter uma multiplicação entre duas frações. E daqui para frente você deve estar pensando assim, aí daí para frente fica fácil. Daí pode deixar comigo que eu mesmo faço, não é isso? Então, vamos lá. Para a gente facilitar a nossa vida, que essa é a intenção, nem sempre nós temos uma calculadora à mão, principalmente se você vai fazer uma prova, a gente pode fazer o seguinte, ó, eu estou dividindo dois números que são múltiplos de 10, então eu venho aqui e divido em cima por 10, embaixo também vou dividir por 10. Esse aqui é o famoso cortar que a gente fala, ó, eu vou vir aqui, 10 dividido por 10 vai ficar 1, 100 dividido por 10 vai dar 10, é o famoso cortar os zeros, né, que nós costumamos fazer aí quando nós estamos resolvendo o cálculo. Então agora a nossa fração ela vai ficar o seguinte: 1 décimo vezes 355 sobre 1. E daqui para frente o nosso cálculo está basicamente resolvido, né? Porque multiplicação entre duas frações. Eu vou multiplicar o da frente pelo da frente. Como assim? Eu vou multiplicar nesse sentido aqui, ó. O de cima pelo de cima. O de baixo pelo de baixo. Então, a nossa resposta seria 355 vezes 1, que é o próprio 355, dividido por 10. E aí, galera, quando nós temos uma divisão por 10, o nosso problema está basicamente resolvido. Por quê? Dividir por 10, eu volto apenas uma casa. E aí você vai falar para mim, por que eu volto apenas uma casa? Porque eu tenho um zero aqui, ó. Se eu tenho um zero, a minha vírgula volta uma casa, né? Então, a nossa resposta é 355. Lembrando, né, ó, que a nossa vírgula estaria aqui se ele fosse o número inteiro, mas eu vou voltar uma casa, então ela vai ficar aqui no meio, né? Então, significa que 10% de 355 é 35,5. Mas aí tá fácil, né? Uma divisão por 10 e tal, você pode cortar os zeros. Pergunta é, vai ser sempre assim? Não, eu posso ter assim também, ó, quando eu tenho 20%. E o processo vai ser o mesmo, ó. Eu venho aqui, né? 20% significa que esse cara aqui, na verdade, é 20 dividido por 100. Esse é o primeiro passo, tá? Que a gente vai fazer.
Esse D, como nós já vimos, ele vai virar uma multiplicação. E esse 183, ele vai descer aqui, ó. Lembrando, eu estou falando de divisão entre duas frações. E se eu estou falando de divisão entre duas frações, automaticamente o que nós vamos fazer é colocar esse cara aqui dividido por 1. Né? Por que dividido por 1? Porque a divisão por 1, 1 é elemento neutro na divisão, não vai mudar nada no meu número e agora eu tenho duas frações. Né? Fazendo o sentido direto, agora que você já sabe que nós podemos dividir por 10 em cima e embaixo, eu venho aqui, ó, e vou simplificar esse zero com esse zero aqui, né? Ao passo que eu vou ter agora 2 vezes 2 dividido por 10, não é isso? Vezes 183 dividido por 1, beleza? Ótimo, por aí agora o que eu faço? Vamos resolver a multiplicação, ó. O da frente pelo da frente, o da frente pelo da frente, né? Então esse cara aqui, ó, vai dar, fazendo essa multiplicação, né, ó, 366 dividido por 10. E aí você vai olhar para mim e falar, pro agora tá fácil, a gente volta a uma casa. Não é isso? Então, portanto, o número que nós estamos procurando, 36,6. Este cara representa 20% de 183. Bom, isso então é o cálculo básico das porcentagens. Quando ela já vem montadinha, calcule tantos por cento de tal número. Aí é dessa forma que a gente vai fazer. Pro, pergunta aí que não quer calar. É sempre que vai ser assim? Sempre vai aparecer para nós certinho como está? Óbvio que não. Nós podemos ter um problema como esses que eu coloquei para vocês. E tá lá, ó. O preço de um computador é de R$ 1.200 sem o imposto. Quanto teríamos que pagar pagar por ele se adicionamos um imposto de 16%. Então aqui é importante o seguinte, você saber extrair essas informações do exercício. Então aqui, ó, quando a gente fala de porcentagem, eu quero um valor, né, ó, um valor de onde eu estou tirando uma porcentagem, uma parte desse valor. Então primeiro eu tenho que descobrir que valor é esse. E o meu valor, ó, é esse aqui, ó, R$ 1.200. Agora, qual é a parte que eu quero tirar desse valor? É isso que é importante para mim. Qual é a parte que eu quero tirar dele? Tá aqui, ó, eu quero descobrir dele o imposto. Lembrando, né, que além disso, nós temos aí um aditivo, que é esse carinha aqui, ó. Se adicionarmos 16%, que é o imposto. Ah, desse aí eu lembro, nós tínhamos lá o desconto, os aumentos, calma, vamos com calma, né, por partes. Vamos supor que você não lembre dessa parte do aumento, desconto. Como é que a gente vai fazer isso? Eu venho aqui e vou descobrir primeiro, vou escrever ele nesse formato aqui, ó, para descobrir qual é a porcentagem que eu quero tirar do total. Então eu tenho aqui, ó, a minha porcentagem. Portanto, eu quero 16% de. Agora eu vou falar do valor total, 1.200, né? 16% de 1.200. Aí você vai olhar para mim e falar, beleza, Pro, aqui a gente conseguia cortar os zeros, aqui a gente não tem essa opção. O que a gente faz? Será que a gente não tem essa opção? Vamos ver? Então, ó, primeiro vamos começar reescrevendo esse cara aqui. Então, isso vai virar 16 sobre 100. Esse D vira uma multiplicação, né? Como nós já vimos antes. E agora eu vou colocar o 1.200. E aqui, galera, a gente vai usar mais uma regrinha prática da matemática para facilitar a nossa vida. Se é uma multiplicação, eu posso juntar todo mundo. Então, eu posso escrever esse cara assim, ó. 16 vezes 1.200. Tudo isso dividido por 100 vezes 1, que é o próprio 100. E aqui, olha só, a nossa jogada, né, de cortar os zeros. Eu posso cortar os zeros aqui, ó. Lembrando que eu só posso fazer essa simplificação, esse truque, por quê? Porque nós temos uma multiplicação. Caso isso fosse uma soma ou uma subtração, isso não poderia acontecer, tá? Então agora, o que nós temos aqui é 16 vezes 12 dividido por 1, né? Logo, o valor do nosso imposto a ser pago é 16 vezes 12. E se você for bom de cálculo, você vai descobrir o seguinte, que 16 vezes 12, na verdade, é
R$ 192. Este é o valor do imposto que nós temos que pagar, mas temos um detalhe, toma cuidado. Por quê? O exercício não pediu para a gente qual é a porcentagem ou qual é o valor do imposto. Ele pediu quanto teríamos que pagar. Ou seja, se eu adicionar nesse valor de R$ 1.200 o imposto, quanto é que eu tenho que pagar por esse computador? E aí fica fácil, né? Para eu saber o total, vai ser valor mais imposto. Então, o nosso total aqui, 1.200 mais 192, né? Então, o nosso total a ser pago nessa situação, R$ 1.392. Este é o valor que teria que ser pago por este computador, adicionando a ele o imposto. Lembrando, galera, não façam conta de cabeça se você não tem esse domínio. Monta a conta, é melhor você acertar o que você está fazendo do que ter agilidade. Com o passar do tempo, de tanto fazer, você vai acabar guardando e vai se tornar ágil nisso. Mas, enquanto isso não acontece, enquanto você não domina essa habilidade, monta a conta e não tem problema nenhum. Tudo bem? Galera, esse foi mais um vídeo do canal Chega Aí Matemática. Quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Não deixe de curtir esse vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que tem dificuldade com porcentagem, né? Para dar uma força aí para o canal, porque isso dá muito trabalho para fazer. Muito obrigado e até a próxima!